Olá, boa noite! Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, nosso segundo dia da semana da alfabetização. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Sejam todos bem-vindos. Para quem perdeu o primeiro encontro, que foi ontem, está disponível no Instagram e também está disponível no meu canal. Relembrando algumas informações sobre a semana da alfabetização que eu passei ontem. No meu Instagram, na bio, tem um link e nesse link você tem acesso a vários materiais. Tem o Google Drive, que tem várias atividades em PDF que você pode acessar e imprimir. Tem também o link do meu canal, que tem vários vídeos, materiais que você pode utilizar nas suas aulas. E agradecer também, estamos com quase 30 mil inscritos. Muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo. É através de vocês, do carinho, que a gente tem motivação de continuar a trabalhar e produzir cada vez mais material. Então são quase 30 mil inscritos, estou muito feliz. Então no link do meu Instagram tem esse link lá embaixo da bio, que é a biografia, e aí você tem acesso a todo esse material. Amanhã, que é o último dia, eu vou deixar disponível na bio do Instagram, no YouTube e no grupo do Telegram e do WhatsApp o link para você ter acesso ao seu certificado e a todo o material que vai ser disponibilizado, tá? E quem ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp Conexão, estou convidando a participar. O link está na bio do meu Instagram. Temos vários professores de vários estados e está sendo uma troca muito grande de experiências. Professores do Maranhão, Amazonas, Curitiba, Espírito Santo. Gente, é uma loucura. E cada um com ideias e atividades diferentes que inspiram a gente. Tá sendo um momento muito difícil, não está sendo fácil trabalhar na educação este ano, muito difícil mesmo. Mas encontramos um grupo de amigos, professores, que estão dispostos a ajudar uns aos outros. Então, quem está presente do Grupo Conexão, muito obrigado. E se você não está presente, faça parte. Eu tenho certeza que você vai gostar das trocas de atividades que a gente tem lá no grupo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui quem está presente. É a Cecília. Boa noite, Cecília. Daqui a pouquinho a Cecília vai participar com a gente, contando um pouco da história dela, do trabalho que ela desenvolve. E vai ser muito bacana. Larissa, boa noite. Tatiana, boa noite. Tive o prazer de trabalhar com a Tatiana. Seja muito bem-vinda, Tati, saudade. Letícia também, minha colega de trabalho. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar com vocês. A Larissa, todos sejam bem-vindos, tá? É com muito carinho que eu recebo todos vocês. Vamos relembrar um pouco do que a gente falou ontem. Nós falamos um pouco do método sintético e falamos sobre o método mais antigo, que é a soletração, que ainda é muito utilizado, e o método fônico, que também é um método sintético, que trabalha da letra, né, até chegar na sílaba, palavra, frase e texto. Então, da menor partícula à maior. Falamos isso ontem. Também falamos um pouco sobre as nossas experiências na área da alfabetização. Eu contei um pouco da minha história, do sucesso que eu tive em algumas instituições e dos problemas, das frustrações que eu passei também. E tudo isso foi importante porque faz parte do nosso crescimento. E foi através dessas dificuldades que eu passei que eu procurei estudar mais, me aperfeiçoar para poder enfrentar esses problemas que nós, professores, estamos sujeitos a enfrentar. Se você é professor e já passou por muita dificuldade, que essas dificuldades
sejam pedras para que você construa degraus e consiga superar. Não desiste não, porque ser professor não é fácil. Mas você não pode desistir no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, não. Insista, porque é um caminho muito bom. Mas você precisa de muita paciência e muita dedicação. Mas vale a pena. Bem-vindo quem está chegando também, tá? E no encontro de hoje, nós vamos falar sobre o método analítico. Mas antes, eu vou querer a participação da Cecília, que ela combinou comigo que ia entrar agora nesse comecinho. Eu vou aguardar a Cecília pedir para participar da nossa transmissão e aí ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve. Ela também tem um canal e ela vai contar um pouco da experiência dela. A Cecília, se eu não me engano, é de Curitiba, Cecília. Vou aguardar a Cecília pedir para participar, para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho dela também. Cecília, estou aguardando você pedir o convite e fala pra gente de onde você é. Estou aguardando a Cecília. Deixa eu ver se ela consegue enviar o convite. Tá. Eu tô aguardando a Cecília. Isso. Lá. E quem está entrando, fica à vontade. Sejam bem-vindos. É um grande prazer receber cada um. Aê, Cecília! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, não sabe a felicidade que eu estou de estar aqui, Helenilda. Muito obrigada pelo teu convite. Eu estou muito feliz. Estou nervosa aqui de estar falando contigo agora. A gente se fala por mensagens, mas é muito bom estar aqui contigo. Fala pra gente de que estado você é. Eu sou do Rio Grande do Sul, Tramandaí. Eu trabalho em Tramandaí com alfabetização, né? O primeiro aninho, no Rio Grande do Sul. E como é que estão as aulas aí no Rio Grande do Sul? Bom, aqui ainda não começaram as aulas, né? Ia começar no dia 1º, mas a gente ficou em bandeira preta agora. Então, as aulas vão começar remotas a partir do dia 1º, né? A gente ia começar com o ensino híbrido e acabou adiando. Então, março inteiro vai ser remoto. E como é que está a pandemia e os casos, a questão da Covid? Tá bem difícil aqui, tá bem. Como a gente está na bandeira preta agora, né? São muitos casos, tá tendo muitos casos assim diários e tá bem difícil, assim. O pessoal tá com bastante medo, né? Então a gente está tendo todas as precauções, né? Por isso não vai iniciar as aulas ainda. A gente ainda tá, né? À distância. Ano passado a gente teve que mandar as atividades impressas, né, para os alunos. E esse ano, agora no início, vai ter que ser assim também, porque não tem como ter aula presencial ainda, né? Mesmo híbrida, né? Que é naquele formato com menos alunos, não vai ter como. Então, a gente está aguardando novas orientações, né? Eu concordo, é muito arriscado. A gente está com a vacina aí que está caminhando, a gente precisa aguardar a nossa classe ser vacinada, ter esse cuidado, essa cautela. E a gente sabe que mesmo com a vacinação, os cuidados ainda precisam ser tomados, então a gente tem uma situação complicada. Quem está trabalhando no ensino híbrido já tem se arrependido, já tem surgido novos casos, as escolas pararam, e voltamos novamente para o ensino remoto. A gente sabe que não é o modelo ideal, a gente sabe que a criança ela precisa da interação, do contato, da troca de experiências. A gente sabe que não é fácil, mas tem uma gama aí de professores se esforçando, tentando fazer o possível. A gente não vai carregar toda essa responsabilidade só para a gente, dependemos da família, né? Mas a gente está tentando. E aí, conta um pouquinho da sua experiência, do surgimento do seu canal e convida as pessoas para conhecerem o seu trabalho.
Bom, assim como todos os professores ano passado, né, a gente teve que achar outras formas, né, de se adaptar, de dar aulas, né? Então, a única forma, né, que eu achei mais viável foi fazer os vídeos para os alunos, né? E a princípio não tinha intenção de se fazer um canal, era só fazer os vídeos para os alunos, né, para postar no WhatsApp do grupo, né, dos pais. Então, só que isso foi crescendo. A partir do primeiro vídeo, daí já a supervisora já colocou no Facebook da escola, e daí atingiu mais crianças, e o pessoal começou a me pedir para fazer mais vídeos. Daí eu vi que eu estava atingindo mais crianças, e aí surgiu a ideia do canal. O pessoal começou, não, por que tu não cria um canal no YouTube? E eu nem imaginava, né? Nem pensava em fazer isso. Ai, será? E aí, como teve essa ideia, né, de atingir mais crianças e eu vi que estava sendo positivo, daí eu resolvi, sabe, vou fazer o canal, seja o que Deus quiser. E aí comecei a fazer os vídeos, postar no canal e fiquei bem faceira, gostei muito, assim, sabe? Gostei muito do trabalho, porque também eu vi que eu postava esses vídeos para os alunos, os pais também gostavam, porque era uma maneira de chegar até eles, né? E aí, vendo também que estava atingindo mais crianças. E aí foi desenrolando, né, a questão do canal. E aí depois também comecei a fazer. Nesse meio tempo, né, que eu estava ali pesquisando no YouTube coisas para atrair os alunos, né? Porque não adianta só tu fazer os vídeos, tu tem que saber uma forma, né, para atrair os alunos. Então, os meus vídeos iniciais eram bem simples. E aí, depois, nessas buscas, né, estudando no YouTube sempre formas de melhorar, eu achei a Lenilda, que eu estava que eu estava procurando, né, como fazer para mudar o fundo, que eu vi alguns vídeos, né, com aqueles fundos coloridos, e aí eu disse, mas eu preciso fazer isso também. E aí achei a Lenilda, nossa, me apaixonei, né? Virei fã, assim, já me inscrevi no canal dela, porque a Lenilda tem muito isso, assim, de trazer para a gente, assim, ajudar os professores, né? Isso é tão importante, Lenilda. Eu agradeço por mim e por todos os professores que também devem estar assistindo, devem estar concordando comigo, né? Como esse teu trabalho é fundamental, assim, para a gente. Eu ia pagar um curso para aprender aquilo e aí eu dei de cara com teu canal ali, com teu vídeo e, nossa, me apaixonei. Muito legal. Daí eu pensei também em fazer alguns vídeos que ajudassem os professores. Na verdade, assim, eu não fiz muitos vídeos, né, para os professores, eu fiz mais vídeos com aulas, né? Mas alguma coisa tem lá no canal também, né, ajudando os professores. Eu não consigo me virar nos 30 que nem a Lenilda, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, eu já sou mais devagar, né? Eu faço uns vídeos assim, mais assim, conforme a necessidade dos meus alunos, assim, eu vou fazendo, e algumas colegas que pediram também para fazer os vídeos, mas é muito legal, Lenilda, assim, eu gostei bastante, e eu sou muito grata a ti, principalmente, assim, porque tu me ajudou muito, muito, muito no canal. Eu sou muito grata a ti por isso, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço o seu carinho e eu acompanhei também o canal da Cecília, tem cada vídeo muito bacana. Ela tem o perfil da pedagoga, da alfabetizadora, ela se fantasia, ela se veste de elefantinho. E é isso, a gente que trabalha na educação não tem que ter vergonha. A É, gente entra na brincadeira e se diverte. sim, Problemas e muito legal. dificuldades são inúmeras, né, Cecília? Inúmeras. Sim, Mas a gente tem sim. que ter o bom humor, essa leveza e superar, porque vai passar e essa fase vai passar. É verdade, é verdade. E como é gratificante, né, isso, né, a gente, nessa questão do YouTube, a gente tem acesso, assim, a pessoas de outros países, inclusive, né, eu fiquei apavorada, porque é muita gente, né, entrando em contato com a gente de todo o Brasil também, né, de outros estados, eu fiquei bem feliz, assim, com a repercussão, assim, é muito legal isso, que daí tu vê que o teu trabalho está atingindo mais pessoas, é muito bom. Muito legal. Fiquei bem feliz. E a minha mensagem é essa: quem trabalha na educação tem que compartilhar, porque a dificuldade que você está passando, outro também está. E aí Verdade. você tem um material, você tem uma ideia, e quando você compartilha, tudo fica mais fácil.
A gente que trabalha na educação, a gente não é rival, a gente não compete. A gente é companheiro de trabalho, um ajudando a outra. Não tem que ter essa rivalidade, competição e guardar, esconder informação, não. A gente tem que compartilhar. Porque é dessa maneira que a gente ajuda. A gente trabalha na educação, né? A Sim, gente tem que ser sim, é verdade, coerente com o que a gente prega, com o que a gente ensina para os nossos alunos. com certeza. Eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai ficar salvo no YouTube, o link do canal da Cecília para que vocês conheçam. A Cecília também está conosco no grupo Conexão. Ela já deixou o link do canal dela lá para que as pessoas conhecessem. Se você não conhece, faça parte do nosso grupo e conheça o trabalho da Cecília. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ai, muito Cecília, foi um obrigada. prazer tê-la aqui Obrigada. conosco. Um Ai, eu que grande beijo agradeço. para todo mundo aí de Curitiba. Não Oi? conheço aqui no estado de Goiás, mas um grande beijo aí para todo o pessoal. Um beijão. Fiquem com Deus. Boa live aí para nós todos. Tchau. Como é que eu saio? Gente, que fofa, Cecília. Foi um grande prazer. Espero que vocês tenham gostado. Uma pessoa maravilhosa. Vou deixar o link do canal dela na descrição. E também está lá no nosso grupo do Conexão, do Telegram e do WhatsApp. Agora a gente vai falar um pouco do método analítico, que é o que a gente tem para hoje. E aí, no método analítico, é bem diferente do método sintético. Se no método sintético a gente começa da menor partícula para a maior, que até chegar no texto, o método analítico é o contrário. Vai começar da maior partícula para a menor. Então, nós temos aí o método da palavração. Como que é esse método? Você começa da palavra, né? O método já fala, da palavra até chegar. Normalmente, são palavras que fazem parte do cotidiano da criança. São palavras que a criança conhece. E se você estiver trabalhando com adultos, são palavras do universo do adulto. Você escolhe algumas palavras e você vai trabalhando a palavra inteira. Depois você vai fatiando, formando sílabas para que a criança ou adulto consiga ter essa consciência. Tem até o método 28 palavras, que você escolhe 28 palavras e vai trabalhando ali com aquela criança. É um método bacana e dá muito certo, sim. Se você tiver domínio do que você está fazendo e se a criança já tiver uma consciência fonológica. E isso é muito importante. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Temos também a setenciação. Ela já vem da frase, né? A sentença é uma frase. Você começa a trabalhar com a frase, depois você chega na palavra, depois na sílaba. Então, já aumenta, né? Você já vai apresentar uma frase contextualizada para a criança. E aí você vai tirar uma palavra e vai fatiando para que a criança tenha noção a partir do todo. Do todo para a parte. E nós temos o método global. O global, aí já você vai começar de um texto. Você apresenta um texto para a criança, do texto você tira a frase, da frase a palavra e da palavra a sílaba. Então, é da parte maior para a parte menor. Um grande exemplo do método global, que muitos professores utilizam, é trabalhar o texto fatiado. Não sei se vocês já conhecem. Você trabalha um texto com a criança, por exemplo, pirulito, a música Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gostar dela sou eu. Canta com a criança e apresenta um cartaz com letras, né, bem grandes para que a criança visualize e cante essa canção. O texto está lá inteiro. E aí você vai chamando atenção para a frase e escolhe ali a palavra pirulito. E a criança vai memorizando ali o todo. E aí você vai fatiando aquela palavra em sílabas. Depois você pode trabalhar o texto, né, com as frases e pedir para que ela coloque em ordem.
É muito bacana, eu já utilizei atividades dessa forma e dá muito certo quando a criança tem uma consciência fonológica, porque ela consegue fazer associações. Então, por isso que é importante você conhecer vários métodos de ensino para que você possa trabalhar diferentes metodologias com as suas crianças. Eu vou falar um pouco da consciência fonológica com um exemplo real que aconteceu comigo hoje. Eu tenho a Alice, que muita gente conhece, já fez vídeo comigo. A Alice está com 4 anos. E aí eu faço algumas atividades com ela. E aí eu fiz um dominó com sílabas. Aí eu fiz a palavra boneca. E aí fatiei essa palavra. Bo, o né e o cá. Embaralhei e pedi para que ela formasse a palavra boneca. E aí ela colocou bó no início, depois ela colocou cá e no final o né. E aí ela olhou rapidamente e disse, não, tá errado. E ela foi e colocou o cá no final e o né no meio. E ela falou bó, né, cá. Aí eu perguntei para ela, Alice, da primeira vez você colocou de uma maneira. Agora você mudou e colocou o K aqui no outro lugar. O que foi que aconteceu? Aí ela falou, a palavra boneca, ela começa com bo, olha o som, ó, e termina com K, olha o som, a. Então, por isso que é dessa forma, boneca, porque começa com o som do O e termina com o som do A. Então, ela já consegue associar, ela já tem essa consciência fonológica. Ela já consegue sentir o som das letras no decorrer ali da palavra. Então, através dessa associação, ela conseguiu fazer as atividades. E aí eu coloquei outras palavras para que ela pudesse colocar em ordem e ela foi fazendo, sempre pronunciando a palavra e ouvindo. Aí tinha a palavra bola, aí ela ficava bola, e ela mesma ouvia o O e o A. Então, através da vogal, ela conseguia ali se organizar. Então, ela conseguiu fazer essas atividades porque ela já está trabalhando e desenvolvendo a consciência fonológica. E isso é muito importante. E eu quero falar para vocês que, independente do método que você utilize, seja sintético ou analítico, é importante que a criança tenha desenvolvido uma consciência fonológica. E para que isso aconteça, é necessário que ela conheça as letras do alfabeto e os sons das letras do alfabeto. Dessa forma, ela vai conseguir se adaptar e se adequar a qualquer método que for trabalhado. E esse trabalho normalmente é feito na educação infantil. O nosso grande desafio na alfabetização é que muitas crianças não passam pelo processo da educação infantil. Tem crianças que ficam em casa, que são cuidadas por outras pessoas, ou o responsável tem que trabalhar, fica com outra pessoa, não conseguiu um local numa creche, numa escolinha, e aí ela não tem aquela formação. E aí você trabalha com diferente nível de aprendizado. Tem crianças que já têm uma bagagem, que passaram por esse processo, tem crianças que não. Então, daí a dificuldade de você adotar um único método de ensino, de você ter uma única metodologia ali para trabalhar com a sua criança. Porque você está num ambiente diverso, com vários conhecimentos, com vários saberes. Então, por isso, a necessidade de conhecer vários métodos de alfabetização e adequar conforme a sua realidade. Eu falei ontem e vou falar hoje. Qual o melhor método de alfabetização? O melhor método é aquele que dá certo. E qual método que vai dar certo? É aquele que você tem domínio, que você tem confiança de trabalhar, que você tem melhor segurança. E vai dar certo porque você tem consciência do que você está fazendo, você tem um planejamento organizado e você vai conhecer a realidade da sua criança. Você, como educador, vai saber qual método utilizar com a sua turma. Mas, para isso, você precisa primeiro conhecer.
e através de uma avaliação diagnóstica. A primeira semana tem que ser uma semana de acolhimento, uma semana de trabalhar regras, de trabalhar combinados, falamos isso ontem, que isso é muito importante. E você vai saber o que a sua turma já sabe, qual o nível ali que eles estão. Você vai sentindo ali a temperatura da sua turma. E aí você vai trabalhar da melhor maneira, adequando o seu método ali à necessidade da criança. Qualquer método que você utilizar, tendo domínio e consciência do que você está fazendo, um planejamento, vai dar certo. Agora, você vai conseguir 100%? Vamos falar sobre isso. Tem professores que prometem aí, eu vou ensinar um método 100% eficaz, você vai utilizar e vai alfabetizar todos os seus alunos. E aí vende aqueles cursos, aqueles materiais caríssimos, e a gente se empolga e acha que aquele material, que aquele método, que aquela novidade vai sanar todos os seus problemas e você vai conseguir alfabetizar 100% da sua turma. Gente, fuja de promessas enganosas, não caia nessa. O método, por si só, ele não alfabetiza ninguém. É preciso domínio do que você está fazendo e segurança. Outra coisa muito importante na hora de alfabetizar a criança é que essa responsabilidade não é só sua, não é só do professor. Essa responsabilidade é compartilhada com a escola e com a família. É necessário o envolvimento. E sem o apoio, sem a participação da família, fica muito difícil. Então, por isso que não tem um método 100% eficaz, porque não depende só do método e não depende só do professor. Depende também da parceria e do apoio da família, do estímulo que essa família vai dar. Então, por isso que eu sofri muito na experiência que eu tive, e eu contei ontem, porque eu acreditava que a responsabilidade era só minha, por todos os problemas e dificuldades que eu passei. A falta de material, a falta de apoio, a família que não era presente, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, porque eu tinha estudado, então eu tinha que dar conta. E aí a gente fica frustrada. Mas, né, depois que eu aprendi, estudei mais, eu percebo e já fico mais tranquila que a responsabilidade, ela não é só do professor. Ela é da escola, porque o aluno não é do professor, o aluno é da escola, então a escola tem que estar envolvida no processo, a coordenação, a direção tem que dar o apoio e a família. Então, se a família não leva a criança para a escola, se é uma família ausente, que a criança falta demais, não dá justificativa, não faz tarefa de casa, não traz o material, não tem o acompanhamento, é aquela família que tá nem aí. Então, você vai fazer o seu possível, você vai registrar, você vai colocar todas as suas tentativas, você vai compartilhar isso com a coordenação, isso vai ficar registrado. E aí você continua fazendo o seu trabalho o melhor possível, mas você não vai se sentir tão responsável pela ausência, pela falta da participação da família. E a família tem que ficar ciente. Olha, a sua ausência, a falta da atividade, a falta da leitura com a sua criança, a falta da frequência, porque a sua criança ela é muito ausente, e isso está comprometendo o aprendizado dela. Então, dessa forma, a gente fica mais tranquila. A gente consegue um bom resultado quando a gente tem o apoio da família. Isso é fato. Se você tem uma criança que a família participa, que está ali presente, atuante, com certeza essa criança não vai ter grande dificuldade de aprender. Mas quando a família é ausente, a dificuldade aumenta. E a gente não pode carregar essa responsabilidade sozinho. Por isso que eu falo sempre da importância de documentar tudo que você faz. Porque é o seu trabalho. E na hora de você falar com essa família, de você falar com a escola, de você fazer os seus relatórios, você tem tudo ali
organizado, tá bom? Então, isso é muito importante. Ficou claro sobre o método analítico? Que parte da maior parte, né, de um texto, de uma frase ou de uma palavra, até a menor unidade. Enquanto o método sintético é da menor parte até chegar na maior parte. Qualquer que seja o método que você adote, se você tiver segurança do que você está fazendo, planejamento e organização, vai funcionar. Mas veja a realidade da sua turma. Como nós estamos no método remoto, trabalhando de forma remota, que a gente já sabe que não é o ideal, mas a gente tem que trabalhar, eu preferi trabalhar com o método sintético. Por quê? Porque eu tenho que orientar a família, os pais, para que eles orientem a criança. Então, a maneira que eu encontrei, que estou tentando, é através do método sintético. Então, eu elaborei materiais, trabalhando o alfabeto, trabalhando as sílabas, trabalhando com jogos, para que a criança pudesse ali estar formando as sílabas e formando as palavras. Fiz todo esse material e a gente entrega mensalmente através de apostila para essas famílias. Então, assim, a gente está tentando. Alenilda, vai dar certo? Eu não sei, né? Vamos aguardar. Eu tenho crianças que já estão conseguindo escrever o nome, que já têm um conhecimento do que é letra, do que é número, do que é símbolo, mas tem crianças ainda que estão ausentes, que eu não tenho retorno da família. Eu estou tentando. E esse material que eu consegui fazer para as minhas crianças ficará disponível para quem tiver interesse, e amanhã eu vou deixar o link. E a nossa vida é tentar, né? Vamos saber o que vai acontecer. A gente não sabe quando que a gente vai voltar presencialmente, então, através desse método sintético que eu encontrei para poder ajudar ali a minha criança, enquanto as aulas presenciais não chegam. De que maneira eu gosto de trabalhar presencialmente? Presencialmente, primeiro eu gosto de conhecer a minha turma, de ouvir, de saber o que eles sabem, o que eles precisam aprender, ter aquele primeiro momento, antes de criar expectativa. Isso eu não faço mais. Eu quero trabalhar dentro da minha realidade, desconstruir tudo e trabalhar com o que eu tenho. E aí eu gosto de trabalhar com método sintético, trabalho na questão da consciência fonológica, gosto de apresentar as letras, o som que as letras emitem, e eu também gosto de trabalhar com o método analítico. Então, como eu gosto de juntar o sintético com o analítico, nós chamamos de método misto. Então, se vocês já ouviram falar do método misto, é isso, é a junção do sintético com o analítico. Quando eu sinto que a minha criança já está ali desenvolvendo, já conhece as letras, já conhece o som das vogais, eu gosto sim de trabalhar com o texto, de apresentar um texto para ela, de fazer o cartaz e aí trabalhando com ela. Gosto de trabalhar o texto fatiado, de trabalhar com palavras, com formação, com jogos. Isso é muito importante, eu gosto e dá certo sim. Mas antes de começar a trabalhar com textos, eu prefiro ali desenvolver primeiro uma consciência fonológica com essa criança através de atividades, contação de histórias, poemas, rimas. Gente, isso é tão bacana, trabalhar com rimas, com poesias, é bem bacana para a criança. E nesse momento, a gente gosta de diversificar. Uma crítica que é feita ao método sintético são os textos que são usados. A criança ela começa da letra, palavra, frase e texto, né? E aí o texto que normalmente é utilizado no método sintético é chamado pseudotexto. O que é isso, pseudotexto? Já ouviram falar essa palavra? Pseudotexto. Esse nome pseudotexto significa falso texto. Esse texto ele não tem função social nenhuma, ele só tem a intencionalidade de trabalhar as sílabas. Então, essa é uma grande crítica feita ao método sintético. Esses pseudotextos que não têm uma função social, ele só serve para trabalhar as sílabas.
Daí, você não precisa trabalhar pseudotextos. Por isso que é importante ficar atenado, estudar e pesquisar. Você pode trabalhar o método sintético, mas você pode trabalhar textos com funções sociais. E aí vem a questão do letramento, trazer textos reais que tenham uma circulação e que façam sentido na vida da criança. Você pode trabalhar uma receita, você pode trabalhar rótulos, você pode trabalhar embalagem, um convite. Então, existem várias possibilidades de trabalhar. Por isso a importância de estudar e de pesquisar. Você pode sempre diversificar a sua metodologia. Então, na hora de você trabalhar ali a leitura com a sua criança, ao invés de você trabalhar Ivo viu a uva, a babá e o bebê, você pode trazer um texto com uma função social. Você pode trazer um convite que fala de uma festinha e ali você coloca algumas informações, o local, o horário, para que a criança consiga tirar aquelas informações. Aí você pensa, ah, mas ela vai conseguir? Vai sim. Você tem que trabalhar com a criança e você vai verificar o resultado. Trabalhar rótulos, embalagem, elas conseguem fazer essa leitura sim. Aí vem a questão do letramento que eu estou falando. É a questão da leitura do todo, da imagem. A criança, mesmo sem saber ler, se ela for estimulada, ela consegue fazer uma leitura do todo. Da mensagem que passa. Eu fiz uma atividade, um vídeo curtinho, está até disponível no canal, de letramento, onde eu coloquei várias embalagens, rótulos, imagens não verbais, para que a minha criança conseguisse identificar o que estava escrito. E aí eu pedi para que no final a família me dissesse quantas palavras, quantas imagens ali ela conseguiu responder, para me ter uma consciência do que ela conhece. E aí foi muito positivo, porque as crianças conseguiram identificar o que estava escrito. E aí a família filmou, ela vendo o vídeo com as imagens, com as frases, e me enviou. E eu coloquei uma imagem do cadeirante, ela falou, ah, isso aqui significa que é um cadeirante. Eu coloquei uma imagem lá de um achocolatado. E ela falou a marca, o nome da marca do achocolatado. Por quê? Porque ela já faz uma leitura visual. Aí eu coloquei lá imagens de redes sociais, porque todo mundo tem acesso. E a criança falava, isso aqui é Instagram, isso aqui é WhatsApp. E ela falava direitinho. Então ela já conhecia ali a imagem e já sabia o que era. E alguns rótulos, eu coloquei lá chocolate, eu coloquei uma marca de um chocolate. E ela conseguiu falar que marca era aquela. Porque ela já tem uma leitura de mundo, uma visão de mundo. Então, isso é importante e isso deve ser respeitado e trabalhado. E você ter esse conhecimento e trabalhar o letramento nas suas aulas é muito importante e facilita o seu trabalho. Trabalhar com rótulos, embalagens, comerciais, propagandas, isso é bem bacana e dá muito certo, tá? Vamos falar sobre outros assuntos também hoje. Uma questão do nome da criança, a gente falou ontem. O ponto de partida da alfabetização deve ser o nome da criança. Não há nada que seja mais nosso, que nos pertença, que é a nossa identidade, que é o nosso nome. Então, é importante você que trabalha com alfabetização fazer o crachá com o nome completo da criança, para que ela possa ali fazer o registro. Ah, mas ela não sabe escrever o nome dela, mas ela vai tentando e aprendendo. Se você está trabalhando de maneira remota, é interessante começar com o nome. No meu caso, a gente tem a possibilidade de enviar o material através da apostila. Eu não sei como é a sua situação, mas aí eu fiz, né, o crachá com o nome completo para que ela pudesse ter aquele material de apoio na hora de escrever o nome, o alfabeto, as sílabas, para que ela tivesse aquele material. Então, é uma ideia que você pode utilizar. Trabalhe o nome da criança, trabalhar a identidade é muito importante. E ela, quando a criança conhece o nome, as letras que formam o nome dela, fica muito mais fácil depois de fazer associações, de escrever palavras. Por exemplo, Alice, o nome da minha filha, Alice Mariana. Ela já identifica o A de Alice, o M da Mariana. Ela já reconhece as letras que fazem parte do nome dela.
porque ela tem contato, ela escreve, e aí fica mais fácil de você trabalhar com essa criança. Então, é muito importante ter o crachá com o nome da criança. Outro assunto também polêmico, na alfabetização, letra bastão ou letra cursiva? Eu quero ouvir a opinião de vocês, que trabalham com a alfabetização. Vocês utilizam com a sua criança a letra bastão ou a letra cursiva? Coloquem aí nos comentários para que eu possa ouvir um pouco vocês. Letra bastão ou letra cursiva na alfabetização? O que é que vocês utilizam? Deixa eu ver os comentários aí. Quem utiliza a letra bastão, quem utiliza a letra cursiva, quem escreve na lousa, né? Ou quando estava presencialmente, que tipo de letra utilizava? Ninguém ainda vai comentar que letra utilizava, se é bastão, se é cursiva. O que vocês usam aí na alfabetização? Bastão, a Camila respondeu. Mais alguém utiliza outro tipo de letra? Alguém acha que é a cursiva? Cursiva, a Moni falou a cursiva. Trabalho primeiramente a bastão porque acredito ser mais fácil. Gente, na alfabetização tem essa questão, letra bastão, letra cursiva. O mais apropriado para a alfabetização, por uma questão de tracejado, por uma questão de coordenação motora fina, o mais indicado é a letra bastão. Tá? A letra bastão ela é mais fácil por conta do tracejado que é reto. E aí a criança tem mais facilidade de aprender. Então, o indicado para essa faixa etária, pela necessidade de aperfeiçoar a coordenação motora fina, é que seja feito a letra bastão, tanto na hora de escrever quanto da visualização. A letra bastão é o mais indicado. Mas, quando você apresenta o alfabeto para a criança, você tem que deixar claro que o alfabeto, ele veste várias roupas. Eu costumo dizer para minhas crianças, essa aqui é a letra A, mas ela tem várias roupas. Então, nós temos a bastão, né? Apresento para a criança. Tem a letra A minúscula, tem a letra A imprensa, e aí eu vou mostrando vários jeitos de escrever a letra A. Mas na hora de escrever na lousa, de fazer atividade, eu utilizo sempre a letra bastão. Mas eu apresento para minha criança que aquela letra tem várias roupas, tem várias maneiras de se vestir. Depende do contexto, né? E aí, mais adiante, eu vou trabalhar a questão da letra maiúscula, letra minúscula, mais adiante, porque nesse primeiro momento não há essa necessidade. E aí, o foco é a letra bastão. Existem algumas escolas, normalmente as escolas particulares, que exigem que seja trabalhado a letra cursiva. E aí o professor se vira, né? Porque tem que trabalhar a letra cursiva com a criança que ainda não tem a coordenação motora fina, bem aperfeiçoada, e tem que fazer a letra cursiva. A Monize está falando, minhas crianças do Jardim 2, de 5 anos, indo para o primeiro ano, já começam a usar a letra cursiva. Provavelmente deve ser escola particular, que tem algumas escolas tradicionais que pedem o uso da letra cursiva. A criança aprende a fazer a letra cursiva nessa idade? Sim. Se você ensinar, ela vai aprender. O que você ensinar, a criança aprende e aprende com muita facilidade. Mas vai demorar um pouco mais, porque ela ainda precisa desenvolver a habilidade, porque a letra cursiva ela é cheia de voltinhas, de ondinhas, então ela vai ter mais dificuldade e ela vai precisar de um caderno de caligrafia, aquele com a tarja, para que ela possa observar onde é que ela tem que escrever. É um processo mais demorado. Mas a criança aprende? Aprende. Mas não há necessidade de trabalhar a letra cursiva nesse momento. Você pode deixar a letra cursiva para o segundo ano e ela faz essa transição tranquilamente.
No segundo ano, ela já vai estar com a coordenação motora desenvolvida e ela pode trabalhar a letra cursiva no segundo ano. Não tem pressa, não tem essa necessidade, porque a criança tem até o terceiro ano para poder estar alfabetizada. Então, essa transição da letra bastão para a letra cursiva, ela pode ocorrer no segundo ano. Não tem problema nenhum. É até mais fácil para a criança e para o professor também. Eu trabalhei na turma de segundo ano e normalmente as minhas crianças vinham com a letra bastão e aí até a metade do ano já estavam todas escrevendo com a letra cursiva. Elas passavam por essa transição tranquilamente. E aí eu adotava sempre o caderno de caligrafia. A gente tem essa opção, aquele com a tarja bem grande, e aí eu passava, né, utilizava os momentos vagos, fazia a caligrafia e trabalhava com elas. E até o meio do ano, todas já estavam escrevendo com a letrinha cursiva, tranquilo. Iam para o terceiro ano já com a letrinha cursiva. Então, não tem essa necessidade de trabalhar no primeiro ano, não. Só quem trabalha em escola particular que vê que isso é obrigatório, porque é uma questão da escola. Mas se você tem essa liberdade, você pode trabalhar a letra bastão, porque é o mais adequado para essa faixa etária e é o melhor para a criança. Nós que somos professores, que estudamos, a gente trabalha e a gente estuda e a gente aprende o que é melhor para a criança. O nosso papel enquanto professor, enquanto educador, é trabalhar atendendo às necessidades da criança. Então, se a criança tem mais facilidade, mais domínio de trabalhar com a letra bastão, a gente vai trabalhar a letra bastão porque é o melhor para a criança. Parece tão óbvio isso, só que tem algumas escolas que não têm essa visão. E tem alguns pais também que não têm essa visão, que quer que o filho aprenda uma coisa que ainda não está na faixa etária, que ainda não está no momento dele. Se você tem essa liberdade, se na instituição onde você trabalha você tem essa abertura, você pode falar que você trabalha em prol da criança e você tem que trabalhar visando o que é melhor para ela. Então, adotem a letra bastão sem medo, na hora da escrita, na hora da leitura, e deixa a letra cursiva lá para o segundo ano, tranquilo. A única ressalva que eu faço é que na hora de apresentar as letras para as crianças, mostre para ela que a letra A não só existe aquela bastão, não, que ela tem várias outras faces, para que ela possa identificar que todas aquelas letrinhas também é a A. Aí a letra B, você faz a bastão, faz a cursiva, faz a de imprensa, para que ela reconheça. Atividades com colagens também ajuda bastante, recortar as letrinhas e ela vai identificando, tá bom? Isso vai ajudar muito no seu trabalho. Vamos para o próximo tema. O ambiente alfabético, falamos ontem, vamos falar hoje novamente. É necessário alguns elementos com quem trabalha com alfabetização. É necessário um calendário para que a criança tenha conhecimento da passagem do tempo. Então, todo dia, que dia é hoje? Vai lá, marca no calendário o dia da semana. Isso é muito importante, tem que ter um calendário. Tem que ter ali o alfabeto, tem que ter sílabas, tem que ter algum texto ali, alguma coisa, imagens, para que a criança tenha um ambiente acolhedor. E também eu acho muito importante que haja produções da criança. Faz trabalho com as crianças e coloca ali na sala para que ela veja o trabalho dela e para que os colegas também possam apreciar o trabalho um do outro. Então tem que ter essa troca ali de experiências, de atividades. Isso é muito bacana. Então a sala de quem trabalha com alfabetização tem que ser bem recheada, tem que ter bastante coisa, mas tudo contextualizado e que você utilize. Tem um cartaz ali do tempo, fala sobre o tempo. Tem um calendário, fala sobre o calendário. Tem a chamadinha ali, utiliza aquela chamadinha. Não adianta você ter um ambiente com muita coisa e você não utilizar. Você precisa utilizar tudo aquilo que você coloca ali na sua sala, tá bom? E uma coisa muito importante. O cartaz ele tem que estar na altura da criança.
porque a sala é feita para ela, a decoração é feita para ela e tem que estar na altura dela. Às vezes a gente entra em salas de professoras que trabalham com alfabetização e tem lá o alfabeto lá em cima, uma distância. Para você olhar, você tem que fazer assim com a cabeça. Eu digo, gente, mas aquilo ali está fora da visão ali da criança. Aí a professora, não, porque se eu colocar embaixo vai rasgar e deu muito trabalho para fazer, eu não quero que ninguém mexa. Mas aí perde a funcionalidade. O cartaz tem que ficar na altura da criança, para que ela visualize. Você fazer um cartaz bonito e colocar uma altura que a criança não consegue ter acesso, não tem utilidade. Infelizmente, mesmo que rasgue, que faz parte, tem que ser para a criança na altura ali da criança, tá bom? Fica essa dica. Trabalho, calendário, chamadinha, faz parte da rotina diária. Faz mesmo. Esse trabalho faz parte da rotina. É cansativo todo dia, chegar lá, marcar, falar data, mas é necessário. O perfil do professor alfabetizador. Falamos ontem também, vamos falar hoje. Tem que ter um perfil? Tem que ter perfil, tem que ter pesquisa, tem que ter muita paciência. Na minha sala falta parede para tanta coisa. Mas também temos que tomar cuidado com o excesso, né? Tudo o controle, nem nada e nem muito, né? Temos que ter ali um equilíbrio. O perfil do professor. Tem que gostar, gente. Trabalhar com alfabetização tem que gostar mesmo. E tem que se dedicar. Não acha que a alfabetização é facinho, qualquer um pode fazer. Não, não pode não, tá? A alfabetização é coisa séria, tem que ter planejamento, tem que ter dedicação, tem que ter pesquisa, tem que ter embasamento no que você está fazendo, tem que ter um método, que tem que ter um começo, um meio e um fim. Quem trabalha com alfabetização é muito cobrado, porque no final do ano a escola quer que aquelas crianças aprendam a ler e escrever, a família também faz aquela pressão que a criança tem que saber, tem que sair lendo e escrevendo. Existem algumas escolas que fazem provinhas, né, no final ali do ano, no meio do ano, para saber como é que está o nível da criança. Então, é uma cobrança muito grande. Trabalhar com alfabetização não é fácil e a cobrança e a responsabilidade é muito grande. Por isso a importância de pesquisar sempre estar atualizado, porque a cobrança é muito grande. Brincadeiras e músicas devem fazer parte da alfabetização, sim. A criança, quando ela está na alfabetização, ela saiu ali da educação infantil para entrar numa nova etapa, mas ela não deixa de ser criança. Então, isso tem que ser preservado. Sentiu que a criança está cansada, que é aquele momento de sentar, de copiar, já não está dando mais, ela tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que extravasar. A brincadeira ela faz parte do aprendizado, principalmente brincadeiras com intenções, né? E a gente não pode esquecer que a criança aprende brincando. Então, durante seu planejamento, sempre coloca uma brincadeira, um momento de descanso, de lazer, para que a criança possa relaxar, porque isso faz parte. Músicas são essenciais na educação infantil, trabalhar com gesto, com os movimentos, trabalhar também com a questão do lúdico, trabalhar com jogos. Então, o que você puder acrescentar de brincadeiras, isso vai facilitar muito o seu trabalho. E música. A música ela vai trabalhar a oralidade, vai trabalhar gesto, vai trabalhar tanta coisa, a calma, o ouvir. Então, é muito importante, tá? Sempre coloque no seu planejamento músicas e brincadeiras. Entenda que a criança aprende brincando, tá? Coordenação motora fina. A gente falou isso na questão da hora da letrinha cursiva, né, que a criança tem que fazer, e a bastão também. Mas antes da criança escrever, ela precisa pintar, ela precisa recortar, ela precisa alinhavar. Então, tem tantas habilidades, ter o movimento de pinça, né? Então, tem tantas habilidades que ela precisa fazer antes de escrever que facilita muito. Então, quando a criança passa pela educação infantil, né? Eu estou insistindo nessa tecla, ela já vem preparada, então facilita o trabalho. Agora, quando a criança não vem, é necessário desenvolver essas habilidades
antes de começar a escrita. Trabalhar recorte, trabalhar pintura, trabalhar alinhavo com essas crianças. Trabalhar com a massinha de modelar. A massinha de modelar tem que ter na alfabetização. Na primeira semana, a massinha de modelar é tudo de bom. Argila, é tão bom trabalhar com argila, deixar a criança ali trabalhar com as mãozinhas. Isso é muito importante. Então, a massinha de modelar, a argila, ela faz parte desse processo. Deixa eu ver aqui. A Cássia, online também. Estou fazendo um calendário e todo dia oração. Isso faz parte da rotina diária. Mesmo à distância, e facilita o processo de alfabetização. Esses processos, minha turma é do 2º ano, olha aí que bacana. Mesmo online, ela trabalha o calendário, ela tem uma rotina mesmo online. Infelizmente, não podemos trabalhar como gostaríamos. Em algumas instituições, precisamos seguir um cronograma, que muitas vezes saem fora das necessidades da criança. E isso é verdade, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, tá? Relacionar com o outro. Uma das coisas que eu sinto mais falta é essa questão da troca, do aprendizado, que ele ocorre com mais facilidade quando há interação da criança com o adulto e da criança com a criança. A BNCC, ela prevê isso, né? Essa interação e essa troca. Tem o eu, o outro e o nós. Então, como que a gente trabalha o eu, o outro e o nós, essas habilidades, com esse distanciamento? Isso faz muita falta. Esse aprender a se relacionar com o outro. Na educação infantil, na alfabetização, é fundamental essa troca de experiências de um coleguinha com o outro, com o professor, conhecendo um novo ambiente, novos valores, rotinas, regras. Então, isso tem feito muita falta. E isso é essencial nesse método de aprendizado, né? Na alfabetização, uma coisa muito importante é na alfabetização que a gente encontra alguns problemas que devem ser olhados com atenção. Olha a importância da aula presencial e quanta falta está fazendo isso. Quando a criança ela entra na alfabetização, é lá que a gente percebe se ela tem algum problema de audição, se ela não escuta bem, se ela não consegue enxergar bem. É no momento que ela está ali copiando a tarefinha da lousa que ela vai perceber que ela não está enxergando bem, que ela está com dificuldade, e aí você tem que colocar ela na frente, e aí você já avisa a família, olha, ela tem dificuldade de enxergar de longe, é preciso já ter um cuidado, levar no médico para ver o que está acontecendo. Tem criança que não fala direito, que não consegue pronunciar as palavras corretamente, e você vai dando orientação à família. Então, isso é tão importante. O ano passado, eu tive uma aluna que ela não ouvia, né? Por ela não ouvir, consequentemente, ela não falava. E aí, ela tinha muita dificuldade. E aí eu fui orientando a mãe, falando com a família, e ela conseguiu fazer um tratamento. E hoje a criança está com um aparelho e já tem conseguido se desenvolver bem melhor. Então, essa percepção no momento da alfabetização ele é muito importante, esse contato, essa atenção do professor. E é nessa idade que a gente vai conseguindo trabalhar. Outra coisa muito importante também tem crianças que chegam e não conseguem pegar no lápis. E aí, no momento que ela vai pegar no lápis, que você vai lhe orientando, você não sabe se a criança é canhota ou destra. Isso já aconteceu comigo. E aí, é nesse momento que a gente vai descobrindo ali com que mãozinha a criança escreve. E tinha uma criança que eu pegava na mãozinha dela para poder ajudar, que ela não tinha ainda a firmeza de pegar, e ela pegava com a mão esquerda, mas eu sou direita. E eu, gente, mas será que ela é canhota mesmo? E aí eu deixava ela utilizar a mãozinha dela. E eu comecei a observar a mão que ela comia, que ela fazia as coisinhas dela, e era sempre com a mão esquerda. Então eu falei, não, ela é canhota, então ela vai escrever com a mãozinha esquerda. Aí falei para olha, ela escreve com a mãozinha esquerda, ela vai ser canhota. Aí a mãe, não, eu não aceito. Em casa eu brigo com ela. Quando ela pega com a mão esquerda, eu brigo para ela pegar com a mão direita. E aí eu fui orientando essa mãe que ser canhota não é problema nenhum, não é dificuldade nenhuma. Eu fui acabando com esse preconceito. Então, olha o que essa criança sofria em casa.
né? Então, tudo isso o professor observa, tem esse olhar, essa atenção e vai ali orientando a família. Então, até na hora do pegar no lápis, o professor está ali atento, conhecendo a sua criança. Então, essa experiência da mãozinha com essa mãe que eu passei, eu nunca mais esqueci. Então, eu tenho sempre esse cuidado da mãozinha que a criança escreve, eu observo e respeito. E converso com a família. Se a família tiver alguma resistência, eu vou ali ajudando e direcionando. Isso é muito importante, tá? Outra coisa também, para manter a ordem, a gente falou ontem, vamos falar hoje também. Para manter a ordem, a disciplina na sala de aula, chamar a atenção, como que vocês fazem? Porque a criança, ela conversa, ela inquieta, quando ela se socializa, ela quer conversar, ela tem sempre um assunto e nunca tem a ver com a aula, nunca. É sempre histórias e conversas assim aleatórias. E aí, como que você chama a atenção dessas crianças? Boa noite, conhecendo agora. Seja bem-vinda, professora Rosana. Como que vocês chamam a atenção das crianças? Como que você lidar ali com a indisciplina da sala de aula? Compartilha aí com a gente. Vamos ver se a gente trabalha aí sintonizadas. De que maneira vocês chamam a atenção, de que maneira que vocês controlam ali aquele momento da indisciplina, da conversa. O que vocês fazem? Kelly Teixeira, bem-vinda, Kelly. Então, estou esperando aí os comentários de vocês. Como que vocês controlam ali a indisciplina, aquele momento da conversa, daquele alvoroço? Ninguém ainda vai falar, compartilhar. O que vocês fazem ali para chamar a atenção? Esperando aí os comentários. Ninguém ainda. Quando eu trabalhei no colégio público, que eu falei ontem, eu sofri demais com isso, com esse momento de indisciplina, de chamar atenção. Eu falava, eu chamava atenção. Isso é muito desgastante. Depois eu fui estudando, aprendendo, pesquisando várias formas. Aqui, eu faço sinaleira do comportamento. Na minha turminha do pré, eu chamo para eles contarem as histórias. Então, a gente tem que pesquisar maneiras, né, de chamar atenção. E aí, a maneira que eu encontrei, que deu certo comigo, né, não sei se vai dar certo com você, música! Isso! Deu muito certo comigo e eu compartilho com vocês. É cantar. O momento que eles estão ali agitados, conversando, eu começo a cantar, bater palma, e aí eles vão acalmando e sentam. Deu muito certo. Mas, gente, a gente tem que cantar o dia inteiro. Dá muito certo, mas você canta o dia inteiro. Mas é melhor do que você ficar chamando atenção, do que você ficar se estressando. Então, a música, ela é muito boa. Geralmente, quando estão muito inquietos, eu coloco a música suave. Também faço isso. Dinâmicas, muito bom. Eu tenho também esse hábito de colocar música no fundo e eu quero ouvir a música. Eu falo, gente, eu quero ouvir a música. Ou começo a cantar com eles. Tem uma música da Pombinha que a gente canta e faz os gestos. Muito bacana, eles gostam. Eu vou cantando com a voz assim, bem calminha, e eles vão acalmando. Então, a música é essencial. E uma coisa também que eu aprendi e utilizei na minha sala e deu muito certo, é na hora de chamar a atenção, eu não chamo a atenção daquele que está inquieto, que está em pé, que está agitado. Eu chamo a atenção daquele que está quietinho, que está fazendo, que está cumprido com o combinado. E isso deu muito certo, porque a criança ela quer atenção. E eu dou atenção a quem respeita e segue os combinados. Então, na hora da bagunça, eu falo assim, parabéns pro fulano que tá certinho ali fazendo a tarefa. Parabéns pra Mariazinha que tá quietinha ali fazendo a tarefinha. Parabéns pro João que tá ali fazendo a tarefinha dele. Eu começo a parabenizar quem está comportado. E aí o restante, ó, tia e eu, também tô quietinha, também tô quietinha.
Então, isso foi uma coisa que deu muito certo. Porque antes eu chamava a atenção do que estava custoso, do que estava correndo. E era o dia inteiro chamando a atenção daquela criança. Hoje eu não faço mais isso. Eu chamo a atenção de quem está quietinho. Falo o nome de quem está comportado. Eu falo, parabéns, fulano, que linda aí fazendo a tarefa. Que linda minha flor, copiando a tarefinha, pintando. E vou ali chamando a atenção daquele que está comportado. E aí os outros param e querem receber o elogio também. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês e deu muito certo, tá? Tenta usar. Sigo também essa dinâmica, legal. Pois é, Fabiana, deu muito certo com a minha turma, tá? E eles começam a se comportar. Foi bacana. Horários do banheiro e orações. Na minha turminha, a gente tem horário, tem que ter, porque como eles são pequenos e quando pede para ir no banheiro, às vezes eles não vão no banheiro. Acontece muito isso. Tia, passa no banheiro e aí você libera e eles não vão, fica dando volta na escola, enfim. Daí eu não deixo individualmente, eu levo por fila. Levo por fila, menino, menina e volto para a sala. Então eu tenho sempre essa rotina para evitar bagunça, para evitar corredeira na escola, para evitar um monte de coisa. Então os meus alunos eu sempre gosto de manter eles em fila, vai em fila, volta em fila, para ter essa questão de organização. Tem gente que não gosta, né? Gosta da turma mais livre, independente. Não, meus meninos é assim, tá? Gente, eu gosto da organização, não tem jeito. Eu tenho dificuldade de trabalhar na bagunça, na coisa assim, na desordem. Então, eu gosto das minhas crianças que saiam em fila, voltam em fila, para não ter essa questão de se perder, de correr, de machucar, porque no momento que eles estão comigo, eu me sinto responsável por tudo que acontece. Então, eu tenho esse carinho, esse cuidado. Vai todo mundo comigo, volta todo mundo comigo, para não ter esse problema. E então, é uma dica que eu dou, né? Esteja sempre ali do lado da sua criança nos momentos, porque naquele momento, naquele horário que ela está com você, ela é sua responsabilidade. Então, esteja com ela todos os momentos. Quem trabalha com alfabetização não pode deixar a criança sozinha. Sala de aula sem professor não tem como, porque eles aprontam mesmo, eles são crianças, então você precisa estar ali a todo momento. E até no momento de ir no banheiro, de pegar um lanche, eu estou ali com a minha turminha, porque eu sou responsável. A Monize também, ótimo. A Cecília também. Pois é, tem que estar junto, né? Porque depois do que acontecer, cadê o professor que não estava junto? Cadê o professor dessa criança? Então, esteja sempre perto da sua criança. Oração. Eu gosto de fazer oração, gosto de fazer um agradecimento, eu gosto de uma rotina, porque isso deixa a criança segura do que vai acontecer. Isso também é muito bom para o professor que tem tudo programado, né? Então, a oração eu gosto de fazer esse agradecimento. Mas eu sempre falo que a escola é laica. Não é correto você rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, rezar um terço com a criança, não. Porque aí você já está tendenciando, né, a questões religiosas. Você tem que respeitar a individualidade da criança. Então, uma oração, um agradecimento é o suficiente. A não ser que a sua escola seja de cunho religioso, tenha alguma ligação, e aí pede para que você siga toda aquela sequência, né? Mas aí a família já sabe. Porque quem coloca uma criança numa escola evangélica, ou católica, ou espírita, porque sabe que tem aquele segmento. Mas se você trabalha numa escola pública, a escola pública é laica. Então, você não pode rezar um terço com a criança, não, porque isso não condiz com o seu trabalho. Faça uma oração de agradecimento, é o suficiente, tá bom? Cuidado para não, né, impor algumas coisas aí com a sua criança. Datas comemorativas. É uma questão assim polêmica entre alguns professores que trabalham com educação infantil e com alfabetização. Nós trabalhamos o currículo, né, que é exigido. Nós temos aí a BNCC, que norteia o nosso trabalho. E nós, além de trabalhar com esse currículo, nós temos os projetos da escola, nós temos os projetos
da Secretaria da Educação, e nós temos datas comemorativas a serem trabalhadas. E aí, às vezes são tantas coisas que a gente ali fica sobrecarregado. Trabalhar data comemorativa ou não? Tá travando. Ah, Cássia, e agora, como é que tá a imagem? E aí, me fala, vocês trabalham datas comemorativas? Como é na sua escola? Fala um pouco aí da sua realidade. Data comemorativa, trabalhar ou não? O que que vocês acham? A coordenação, a direção, ela pede que vocês trabalhem essas datas comemorativas? Como que é aí na escola de vocês? Tem algumas escolas particulares que já faz parte da programação, tem que ter e é decidido. Escolas públicas também, tem algumas datas que já tem que trabalhar e já está até no PPP. Gosto muito de trabalhar com as datas comemorativas e com os projetos, verdade, são muitas informações. Então, as datas comemorativas, se elas fazem parte do PPP da escola, se ela está ali no projeto, se for uma coisa consensual, porque o PPP é elaborado junto, né, e coletivo, então elas têm que ser trabalhadas porque foi uma coisa decidida coletivamente. Então, essas datas comemorativas, elas têm que ser trabalhadas no sentido de informar, né, trazer uma informação para aquelas crianças. Então, é importante, desde que tenha sido algo construído coletivo, né? Todo o trabalho que é feito, todos os projetos da escola, é construído de maneira coletiva. No início do ano tem as reuniões, tem os eventos, e isso é feito de maneira coletiva. Fazíamos um evento em forma de projetos pedagógicos. Isso. Então, se os projetos, essas datas comemorativas, o PPP, é feito de uma maneira coletiva, todo mundo entrou no consenso e colocou lá, então é necessário trabalhar. Nós trabalhamos em equipe, a sala de aula ela é algo que a gente trabalha, mas a escola é um todo, então precisamos trabalhar em comunhão, em comunidade, então deve ser trabalhado, respeitando, claro, né, a criança, a crença, não impor nada e trabalhar de maneira informativa. E aí, nesses projetos, nessas datas comemorativas, normalmente o professor gosta de dar uma lembrancinha. E tem gente que se opõe, que não gosta, né? Então, tem escolas particulares que exigem, né? Mas elas dão material para que o professor faça. Tem escolas que querem, mas às vezes não dá o material e aí o professor tem que tirar do bolso. Gente, o professor ele não é obrigado a tirar do bolso para fazer nada, né? Às vezes a gente faz isso, eu já fiz muito, porque a gente quer uma coisa bacana, quer fazer e não tem o material, não tem o recurso necessário. E aí fica a critério do professor, mas ele não pode ser obrigado a tirar o dinheiro ali do bolso dele para poder fazer, né, fazer alguma coisa. É necessário que a escola dê os materiais necessários. É importante que a escola forneça ali o que o professor precisa. Então, quando você trabalha numa instituição que te dá essa abertura, que tem os recursos que você pode trabalhar, é maravilhoso, né? E aí você trabalha, faz as lembrancinhas, entrega, tem toda essa questão. Por que muitos professores gostam de fazer essa lembrancinha, esse mimo? Particularmente, eu gosto de fazer isso sim. Porque é uma maneira de trabalhar o afeto, de aproximar as famílias, de trabalhar um carinho ali com a criança. Então, se você está com aquele tempo disponível, se você está ali querendo ter uma proximidade com a família, aquele afeto, você faz aquela lembrancinha de coração e é uma maneira de aproximar. Então, eu acho válido sim. Quando eu trabalho com os maiores, eu prefiro que eles façam as lembrancinhas, porque é mais significativo quando a criança constrói. Quando a criança ali já tem o domínio da coordenação, já consegue recortar, pintar, o que ela consegue fazer, normalmente nesses eventos, nessas datas comemorativas, eu peço para que a criança faça. Né? Que ela vai dar uma lembrancinha para a mãe dela, aquilo que ela fez, que ela construiu. É dia do pai, uma coisinha que ela fez, que ela construiu. E hoje nem se trabalha muito isso, dia do pai, dia da mãe. Normalmente é o dia da família, né? Para já trabalhar todas essas questões. Dia da mulher,
faz uma lembrancinha, eu gosto sempre que a criança participe do processo, que ela construa, porque eu acho mais significativo. Então, quem trabalha a data comemorativa, se foi uma coisa construída, decidida, se as lembrancinhas a escola fornece material, se te ajuda, e se você não se sente pressionado a fazer, não está sobrecarregado, eu acho válido sim, porque é uma maneira de afeto, de troca, né, de carinho. Eu acho válido sim, eu gosto de trabalhar com essas coisas também. Na maioria das vezes eu compro material, a escola não disponibiliza. Já trabalhei numa escola assim também. A escola não ajudava. E aí a gente quer fazer, acaba comprando. Mas faz parte. Mas quando você faz de coração, né, a gente acaba relevando. A gente não é obrigada, a gente sabe disso, mas quem faz e faz de coração. Deixa eu ver mais aqui. O plano real e o plano do professor. Nós trabalhamos na faculdade o plano, né? O plano de aula, o plano real que a gente faz, o nosso planejamento, e tem o nosso plano oculto. Planejamento oculto. Vocês lembram ainda o que é o plano real e o que é o plano oculto? Deixa eu ver se vocês lembram. Professoras, pedagogas, psicopedagogas que estão presentes. O que é o planejamento real e o planejamento oculto? O que isso interfere na nossa prática pedagógica? O que é o nosso plano oculto? Nosso planejamento oculto. Amo o que faço. Lima Márcia. Sandra Lima, bem-vinda, Sandra. Vamos lá. O que vocês entendem de planejamento oculto? O que é isso? Quem lembra? Estou esperando. Quem lembra o que é planejamento oculto? Também tirei muito do bolso, agora estou na escola que fornece. Isso, ótimo. Quando a gente trabalha numa escola que fornece, que dá material, a gente fica no céu, né? É maravilhoso. Porque nosso trabalho rende, a gente pode criar à vontade. E aí, quem responde o que é planejamento, o plano oculto do professor? Estou esperando a resposta aí. Professora Rosana, Lima Márcia, Sandra, o que é o plano oculto? Quem lembra? O que é o planejamento oculto? Nunca ouviu falar, Camila, no que é o planejamento oculto? Alguém já ouviu falar? Porque nós, professores, quando a gente entra na nossa sala de aula, nós temos o nosso planejamento, que é o que a gente elabora, que a coordenação olha, né, que nos auxilia, e nós temos o nosso plano oculto, sim. Todo professor tem. E o que vem a ser esse plano oculto que a gente leva para a nossa sala de aula? E isso é tão importante, principalmente na alfabetização. Plano oculto é o planejamento implícito. E o que vem a ser isso? É o nosso comportamento, Lima Márcia. Quando a gente entra na sala de aula, nós temos dois planos. Nós temos o plano que a gente segue, né, que a gente planejou, que está ali programado. E nós temos o nosso currículo, nosso plano ali oculto, que está implícito, que são as nossas ações, as nossas atitudes, nossas crenças, nossos valores. E isso interfere na formação da criança. Isso é tão importante porque a criança nessa fase, ela está ali na transição de família e sociedade. Até o momento que a criança está ali com a família, a mãe é a única autoridade, a mãe é que sabe tudo. Não, mas a minha mãe falou que é isso, a minha mãe falou que é isso. E para ela acabou, a mãe falou a verdade. Quando ela entra na escola e tem contato com o professor, com os colegas, com outras pessoas, ela começa a perceber que existem outras visões e que as coisas têm dois lados. Então, a professora se torna uma figura de referência. Então, o que a professora fala tem um peso muito grande. Então, tudo que você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta, tudo
né? Tudo, o jeito que você se veste, tudo isso faz parte de um aprendizado, que a criança ela vai se inspirar em você. E o que a professora falou é que tem razão. Quando ela chegar em casa e falar alguma coisa, ela vai dizer: não, mas a minha professora falou que é assim. Minha professora disse que é assim. E ela já começa ali a questionar entre família e sociedade. Ela já começa ali a ver a questão dos valores. E a postura, a fala, os valores do professor, isso pesa muito. Porque você vai influenciar essa criança, não só naquilo que você tem planejado no seu planejamento, que você segue a BNCC, naqueles conteúdos, mas naquilo que você fala, no seu comportamento, na maneira que você se porta, que você se veste, na sua coerência ou incoerência, daquilo que você prega e o que você faz. Então, o professor ele tem que ter uma postura de professor na sala de aula. Porque você influencia suas crianças. E a questão do valor é muito importante. Aí vem a questão do racismo, das crenças, religiões, questões políticas, e tudo isso a gente acaba levando. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente influencia. Nós somos influenciadores. Então esse é o currículo oculto, implícito, que está na nossa personalidade e que a gente transmite para os nossos alunos. Ah, tá. Deve ter outro nome, não é plano de aula. O meu é plano de aula. Ah, tá, mas espero que vocês tenham entendido. Nós temos o plano de aula, o planejamento, e o plano explícito que eu quis falar é o nosso comportamento, a nossa postura diante da criança, os nossos valores, as nossas crenças, o que a gente prega. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nós estamos formando pessoas. O professor precisa ser exemplo dentro da sala de aula. Precisa. Porque ele vai ser um referencial. E o professor que trabalha com a alfabetização, ele é lembrado para sempre. Né? Se ele for um professor bom, positivo, ele vai estar na lembrança da criança de maneira positiva, e se ele for um professor negativo, ele também vai ficar na lembrança da criança de maneira negativa. Então, por isso que a gente precisa ter uma postura, né, ciência ali do que a gente faz. E para finalizar nosso encontro de hoje, vamos lá. A sua sala, você trabalha de maneira de competição ou de cooperação? Competir ou cooperar? De que maneira você trabalha na sua sala de aula? Isso também foi uma coisa que eu aprendi muito, porque eu trabalhava muito com a questão da competição na minha sala de aula. Né? Antes de pesquisar, de me formar mais, eu trabalhava algumas coisas que geravam competição. E depois que eu pesquisei, que eu estudei mais, eu fui prestar atenção em algumas atividades que eu fazia. Por exemplo, na minha sala de aula, eu tinha aquele cartazinho do comportamento para dar estrelinha para quem se comporta bem, o rostinho triste para quem não se comporta bem. Então, eu fazia esse tipo de cartaz. E aí eu vi que isso não gerava cooperação, e sim competição. E aí eu mudei, né? Eu não faço mais isso. Colocar estrelinha, carinha, né, para aquele bom aluno, e carinha triste, e chamar a atenção ali daquela criança que não atingiu a expectativa que eu gostaria do comportamento ou das atividades, porque isso acabava gerando uma competição entre eles. Então, hoje, eu prefiro trabalhar de maneira de cooperar. Então, esses cartazes que emetem competição, eu não faço mais isso, não acho bacana. Semáforo do comportamento, não sei o que do comportamento, o menino mais isso, não faço mais isso. Eu gosto de trabalhar no sentido de cooperação. Todo mundo coopera, todo mundo ajuda o outro. Aquele que sabe mais, senta com quem tem mais dificuldade e um ajuda o outro. Eu gosto de formar pares, duplas, coloco um que tem mais dificuldade, um que já está mais desenvolvido, para que um ajude o outro. E estou sempre assim, sempre ajudando. Se a turma não se comporta bem
e eu prometi alguma coisa, então se a turma não se comportou, ninguém ganha. Se comportou, todo mundo ganha. O que eu faço para uma criança, eu faço para todas as crianças. Antigamente tinha aquela questão assim, quem se comportar bem vai ganhar isso. Quem se comportar bem merece isso. Não, hoje eu não vejo mais dessa forma, não. Então, a turma vai se comportar bem, a turma vai ser assim e todos ganham. E se a turma não se comportar bem, ninguém ganha. Porque dessa forma a gente cria uma cooperação. Eles têm que entender que fazem parte de uma turma e que tem que estar unido e que todo mundo tem que se comportar e tem que ajudar um ao outro. E que ninguém ali na sala é melhor do que ninguém. E quem sabe mais, quem tem mais facilidade, quem consegue ali se destacar logo, né? Consegue ler primeiro, parabéns, ótimo, valorizo, mas aquela criança vai ajudar quem tem mais dificuldade. Porque aquele que tem mais dificuldade, ele também vai aprender e vai aprender com o colega. Então, eu sempre valorizo todas as crianças. E o que eu faço para uma criança, eu faço para todas as crianças. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Não seja aquele professor de gerar competição, de fazer plaquinhas, incentivando determinado tipo de comportamento. Tem professor que às vezes leva balinha, pirulito, algum doce, e aí faz. Quem se comportar bem ganha isso. Quem for o primeiro a terminar a tarefa ganha isso. O primeiro a fazer isso ganha isso. Aí dá um docinho, uma balinha, valorizando aquela criança que terminou primeiro, que leu melhor, que fez isso. E aquele outro que tem dificuldade, que às vezes tem algum problema, nunca ganha. E aí fica vendo lá os coleguinhas ganhando doce, ganhando coisinhas, e ele nunca ganha. E aí gera uma competição, gera uma questão de inferioridade, que ele vai se sentindo inferior ao outro, ele nunca consegue terminar, ele nunca consegue copiar, e aí você vai destruindo a autoestima dessa criança. Você vai supervalorizar uma criança, deixar ela assim, eu sou melhor, eu sou isso, e a outra você vai destruindo. Porque você está gerando ali competição entre as crianças. Então, não faça isso, tá? Quando você levar alguma coisa para a criança, ou você faz para todo mundo, valorizando o esforço e a dedicação de todas as crianças, ou você não faz para ninguém, porque todas são iguais e merecem ser tratadas com respeito. E essas atitudes são muito significativas para essas crianças e vai ficar na memória, tá? Então, tenha coerência com o que você prega e o que você faz. Se você é uma professora que gera cooperação, então não incentive a competição. Faça com que todas as crianças se sintam amadas e que elas entendam que cada criança aprende de maneira diferente e em tempo diferente. Tem criança que vai aprender mais rápido, tem criança que vai demorar um pouco mais, mas todas são especiais e todas são capazes. E ela não merece ser premiada porque aprendeu a ler primeiro e a outra não ganha nada porque não aprendeu. Isso não é legal, tá bom? Eu aprendi isso, né? Utilizo isso na minha sala de aula, sempre trabalho com a cooperação, sempre um coleguinha ajudando o outro, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Cooperação, não competição, tá? Nosso encontro... também penso como você, que bom! Gosto de fazer com que todos se sintam importantes. É verdade. E a gente se sente muito mais feliz quando a gente está num ambiente que a gente é valorizado e que quando a gente tem dificuldades, nossas dificuldades são respeitadas. Porque todo mundo tem limites, né? E esses limites e essas dificuldades devem ser respeitadas. E a criança, ela se sente bem quando ela se sente valorizada. E o professor tem que sempre estimular a cooperação. Nunca há competição. O mundo já é muito competitivo, já é muito duro, já é muito difícil. Então, a gente não precisa passar isso para as crianças tão cedo, não. Deixa elas serem crianças, deixa elas brincarem, deixa elas aproveitarem ao máximo essa fase da infância que é tão boa e tão curta, né? A melhor fase que a gente tem é a infância e é a fase mais curta. Então, vamos aproveitar ao máximo, respeitando e tratando bem
todas as crianças, não é verdade? Nosso encontro de hoje terminou. Quero agradecer a todo mundo que participou, foi muito bacana. Tivemos novas pessoas hoje, bem-vindas. Quem não faz parte ainda do nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, está no link da minha biografia do Instagram. O encontro de hoje vai ficar disponível no Instagram e também no meu canal do YouTube. E amanhã nós finalizamos. Teremos contação de histórias, tá? E essa história que eu vou contar amanhã vai ficar disponível, tanto a história quanto o material. As apostilas que eu uso, todo o material que eu falei durante esses encontros, vai ficar tudo disponível amanhã, juntamente com o certificado. E também teremos o material de estudo, que são os métodos de alfabetização, com as explicações passo a passo de como você utilizar. Todo esse material vai ficar disponível para você amanhã. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link para poder acessar, tá bom? Pena que chegou no final. Bacana, então. Obrigado, Monize, parabéns, amo suas lives. Obrigada, seja sempre bem-vinda, tá bom? Pessoal, então eu me despeço de todos vocês com muito carinho. E é isso mesmo, o professor ajudando o professor a superar essas dificuldades e esse momento logo, logo vai passar. Mas enquanto isso, a gente se ajuda do jeito que a gente consegue, não é verdade? Um grande beijo e até amanhã.